Um livro que escancara o racismo brasileiro. O racismo no dia a dia, o racismo estrutural, a violência policial, a fetichização de corpos negros. Esse livro foi retirado de escolas públicas. O motivo? Expressões impróprias para menores de 18 anos. O livro precisava ser reavaliado ou removido das bibliotecas. Estamos em 1970? Não, é 2024 mesmo. E o livro é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E censuras assim, desse jeito, rolam no Brasil e no mundo todo até agora. Mas o que é censura? Tem diferença entre censura e banimento? Hoje o papo é gostoso, o papo é pra cima, o papo é leve, graças a Deus. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi, se é a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018, sempre com uma tacinha de vinho na mão, porque eu gosto de falar sobre tudo isso tomando um vinhozinho e é por isso que me chamam de o moço do vinho. Hoje o assunto é leve, é bem gostoso, é censura de livros e liberdade intelectual. Porque a gente pensa que isso é coisa da Idade Média, né? Mas os hábitos bárbaros, eles estão voltando. Bem-vindos à Idade Média moderna. E gostoso. Então imagina aí a cena, 10 de maio, 1933, Berlim. Imagina aí estudantes, a juventude hitlerista com tochas. Eles jogam 25 mil livros não alemães numa fogueira. Obras aí de Einstein, de Freud, de Thomas Mann. Esse é um símbolo clássico da censura, mas não é um caso isolado não. Isso acontece desde o imperador chinês, o Qin Shi Huang, em 213 a.C., queimou bibliotecas e enterrou estudiosos vivos. Tudo para reescrever a história. Proíbe livros aí é uma constante na nossa história. Entender os motivos é perceber aí os medos daqueles que detêm o poder, daqueles que têm os mecanismos de controle. E aí a censura pode vir aí dessa forma brutal, né? Joga o livro na fogueira. Mas também pode vir de forma sutil, como proteção. Vamos proteger alguma coisa. Bom, a censura é um guarda-chuva aí para várias ações. Vamos diferenciar cada uma delas. Começando com a contestação. A contestação é quando alguém ou um grupo faz uma reclamação formal. Uma reclamação para remover ou para restringir um livro de uma escola ou de uma instituição. Nesse caso aí não é só a opinião de um grupo, né? Mas a ação efetiva. Já o banimento é quando essa contestação dá certo, né? Aí o livro sai mesmo ali daquele lugar, daquela prateleira. Graças a grupos muito engajados aí, pessoas engajadas, professores, a maioria das contestações não vira banimento. Mas a gente vai ter também a censura branda. Ela é sutil, quase invisível, mas ela é muito prejudicial. Tem aí exigir permissão para ler determinado livro, tirar um livro jovem adulto ali daquela sessão de jovem adulto e botar para a sessão de adulto. Tudo porque alguém decidiu ali que tem cenas que eles consideram impróprias. Tudo isso vai fazer o quê? Restringir o acesso a essa obra antes de um debate. A gente vai ter também a autocensura. Autores, editores, editoras, eles mudam ou abandonam ideias por pressão. Aí tem o medo da exclusão, tem o medo da perda de grana, né? O perigo econômico. Também sanções legais, porque dependendo do país, dependendo do estado, os meios legais se metem ali, como aconteceu no livro do Jefferson Tenório, que eu citei no começo do vídeo, a gente vai falar mais sobre isso. Mas a gente vai ter exemplos rápidos aí que definem tudo que a gente falou. Por exemplo, a contestação. Alguns pais nos Estados Unidos reclamaram do livro O Ódio que Você Semeia. Falaram que tinha uma linguagem, uma mensagem antipolícia. Sobre o que o livro vai falar? Sobre abuso policial, sobre violência com corpos negros. E o livro é para jovem adulto, quer dizer, não podemos deixar o jovem ter contato com isso, essa coisa de combater o racismo. Um exemplo de banimento. O Conselho do Tennessee tirou a graphic novel, o quadrinho de Maus, do currículo de uma escola da 8ª série, que para quem não sabe é um quadrinho sobre o Holocausto. Não podemos falar sobre o Holocausto para criança, para jovem. Um exemplo de censura branda. Tirar um livro ali da seção de jovens adultos, né, porque tem um personagem que é gay, tem temas sobre a comunidade LGBTQIAPN+, e aí você tira lá dessa sessão dos jovens, bota lá em outra sessão. Bota na sessão dos adultos, na sessão dos homofóbicos. Ou queima mesmo o livro, né? Tá na moda aí já. Outro exemplo é uma escola não comprar ou se recusar a receber ali um livro que pode ser polêmico e pode levantar a ira dos pais. Oi, é você de novo. Você não mudou nada. A censura não é uma coisa nova, é uma roupa velha. Vamos para Roma, ano 8 depois de Cristo. Olha o tempo. O poeta Ovídio vai ser exilado por causa da obra dele, A Arte de Amar. Sim, porque essa obra aí bagunçava a moral do imperador Augusto. Augusto não gostou, não. No ano 35 depois de Cristo, o Calígula vai ser contra a Odisseia de Homero, por conter ideias de liberdade. Ano 640 depois de Cristo, Biblioteca de Alexandria. Essa é uma lenda, a lenda do califa
Khalifa Omar. Dizem que ele destruiu livros que não batiam, não concordavam ali com o Alcorão. Se esses livros concordavam, eles eram redundantes, não precisavam ali ser publicados. Se eles não concordavam, eram então hereges. Bom, aí a gente tem a invenção da prensa, né? E por consequência, a da imprensa. O Gutenberg vai democratizar as informações aí, mas a igreja vai reagir. A igreja não gosta, não. Em 1497, a gente vai ter um nome muito bonito chamado Fogueira das Vaidades. Isso vai acontecer em Florença. Savonarola vai queimar livros e artes pecaminosas. Ele ordenou que obras de arte, incluindo livros, fossem pra fogueira. Esse movimento foi tão forte que os próprios artistas ali, criadores de algumas obras, iam lá na fogueira e jogavam. Em 1559, a gente vai ter o Index de Livros Proibidos da Igreja. Foi o quê? A Igreja Católica proibindo vários livros. Então, por 400 anos, a Igreja controlou o que os católicos deveriam ler. Em 1525, rolou também a queima de uma Bíblia. Veja só que absurdo. Mas é que a Bíblia estava em inglês. Um cara chamado Tyndale vai traduzir a Bíblia para o inglês. A igreja não gostou nada disso, porque ler a Bíblia na sua própria língua desafiava o que a igreja interpretava. Em 1633, o Galileu foi proibido de defender o heliocentrismo. E aí ele vai ser forçado a se retratar sob ameaça de tortura. Em 1859 vai chegar o Darwin, a origem das espécies, e vai ser banida. E aí a briga sobre a evolução continua até hoje. Tem escola aí que quer ensinar o criacionismo e não a ciência da evolução. Chegando no século XX, 1933, nazistas queimam livros não alemães. E aí estima-se que eles destruíram 100 milhões de livros na Europa. 1939, Espanha franquista. Eles vão queimar a biblioteca catalã gritando. Atenção que eles vão gritar: abaixo a inteligência. A inteligência foi baixada mesmo. Realmente baixaram aí bastante a inteligência. Indo mais pra frente, teremos a União Soviética, que vai banir A Revolução dos Bichos, o clássico do George Orwell, porque, segundo eles, era uma propaganda anticomunismo, anti o regime ali. O banimento de livros é esse negócio, né? O pensamento é perigoso, o pensar é perigoso. Ele vai refletir aí os medos do poder, né? Novas ideias são desafios para a autoridade. Quanto mais um povo pensa, quanto mais o povo tem um senso crítico, mais perigoso ali para o governo dominante. O mesmo uniforme, o mesmo jeitinho de segurar uma arma. Bom, tem várias motivações aí que fazem alguns estados, algumas pessoas, algumas instituições, algumas associações, alguns pais proibirem livros. Geralmente essas contestações são baseadas em 4 pilares. Primeiro pilar, a proteção da inocência. Esse aí é comum em escolas, né? Os pais querem proteger as crianças de sexo, de violência, de drogas, de linguagem imprópria. Tudo muito bacana. Mas isso, claro, somente em livros LGBTs ou somente com livros com personagens negros ou que falam sobre racismo. Segundo pilar, manutenção do poder. Os regimes anteriores, eles faziam o quê? Eles oprimiam ideias. Se antes a gente tinha aí os nazistas, os soviéticos, os franquistas, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, algumas leis recentes vão proibir os conceitos divisivos sobre raça. Quer dizer, você não pode falar sobre racismo porque isso dividiria a população, dividiria uma nação. É aquela regra lá do Morgan Freeman, para você acabar com o racismo é só você parar de falar sobre ele. Não, se fosse fácil assim, aí eles começam a remover, né? Livros sobre racismo, livros sobre preconceito. Mas temos também o terceiro pilar, que é a defesa da fé. Tudo para proteger dogmas religiosos. Ontem foi Galileu e Darwin, hoje são alguns livros, por exemplo, His Dark Materials, aquela série de livros lá que também tem a Bússola de Ouro, enfim. Esses livros foram acusados de ateísmo. O Senhor dos Anéis também é um clássico e vive sendo atacado porque dizem ser um conteúdo satânico. Harry Potter passou por isso também lá no começo, como era uma bruxaria, um livro satânico, vamos botar na fogueira. A gente também vai ter o banimento de livros de fés minoritários. Tudo para manter aí o domínio da fé majoritária. E o quarto e último, porém não menos importante, é o espelho social. Esses livros vão refletir desconfortos sociais. Esses livros LGBTs aí vão ser proibidos por quê? Porque há um medo da heteronormatividade acabar saindo da norma. O amor não vai não. A gente que é bichinha aqui não tá ganhando quase nada, pelo amor de Deus. Bom, também é importante aí a gente diferenciar revisão de livros antigos com campanhas de censuras organizadas. No caso da revisão de livros, concorde-se ou não, alguns grupos vão procurar retirar o apoio ou reavaliar figuras e obras do passado. Eles fazem aí porque esses livros vão conter ali algumas visões racistas, né? Ou vão ofender um grupo. Vem daí, por exemplo, o debate do Monteiro Lobato, né? Porque as obras dele lá atrás eram muito racistas. Embora tudo isso possa levar à reedição de livros, é em grande parte um debate. É um debate sobre ideias, né? Sobre como pensar aquela obra, sobre como o tempo mudou, sobre
como a gente deve ler aquela obra de maneira mais crítica. É diferente das campanhas de censura organizada, porque essas aí vão utilizar do poder para banir legalmente os livros. A primeira, mais ou menos, é uma forma de crítica social, a segunda é um exercício de poder autoritário. E aí as razões para a censura muitas vezes mascaram motivações mais profundas. O argumento mais apelativo é proteger as crianças, mas isso aí serve para atingir objetivos ideológicos mais amplos. A análise dos livros que essa galera faz e daqueles que eles consideram inadequados, essa análise mostra que eles não estão ali falando de algumas passagens, né, ali consideradas inapropriadas. Eles estão decidindo quais histórias e quais realidades são consideradas as certas, quais são dignas de serem vistas e discutidas com o público. É claro que essa visão vai ser sempre a mais conservadora. Chegou com a calma de um convidado. E vamos ao século XXI, puxa, que delícia viver. O campo de batalha hoje mudou. Os censores aí não estão de olho só em livros individuais. Eles estão de olho no controle dos sistemas educativos. Vamos lá para dois exemplos então. Estragos Unidos da Merdérica. Desde 2021 há uma guerra cultural por lá, obviamente que isso foi exportado para cá. Os números aí são bastante impressionantes. A PEN America, que é uma organização de defesa da liberdade de expressão, eles documentaram mais de 10 mil casos de banimento de livros no ano letivo de 2023 e 2024. Isso aí afetou mais de 4.000 livros lá nos Estados Unidos. Esse número representa quase o triplo do ano letivo anterior. A American Library Association, a ALA, eles também registraram o maior número de contestações de livros desde que começou a compilar dados há mais de 20 anos. Uma das características desse movimento gostoso é a organização. Historicamente, a maioria das contestações de livros vinha ali de pais, né, isolados, eles agiam por conta própria. Porém, dados recentes mostram aí uma grande mudança. Em 2024, cerca de 72% das exigências de censura foram iniciadas por grupos de pressão organizados. Organizações conservadoras nacionais fornecem ali aos ativistas locais, né, uma lista de livros para eles olharem e para serem contestados. Além disso, eles também tratam estratégias, né, para intervir ali em reuniões, para eles entrarem ali em conselhos pedagógicos. Eles produzem até modelos de queixas prontas ali, você imprime, manda e contesta. E os alvos principais, você já sabe. Os livros seguem um padrão aí muito claro. A esmagadora maioria aborda temas aí de raça, gênero, sexualidade. A análise da PEN America aí para 2023 e 2024 mostrou que 44% dos livros banidos incluíam personagens negros ou abordavam temas de raça e racismo. E 39% incluíam personagens ou temas LGBTQIAPN+. E eles não pouparam nem obras de autores aclamados, não, eles tentaram contestar Toni Morrison em um livro absurdo de bom chamado O Olho Mais Azul. Esses livros aí vão ser alvos desses ataques porque tratam o racismo de forma muito explícita, então eles não querem falar sobre isso, eles não querem se ver. A quem esses livros vão incomodar? Os racistas. Lá nos Estados Unidos, esse movimento aí vai ser reforçado por uma onda de legislação em nível estadual. Tudo para restringir aí discussões sobre identidade de gênero e orientação sexual. E aí, quando esses órgãos definem o que é prejudicial para os menores, eles criam um clima de medo, né? Ninguém quer contestar, ninguém quer brigar com o Estado. Especialmente nas escolas, claro, essas leis aí vão incentivar o quê? A autocensura por parte dos professores. Eles vão temer ali consequências legais ou vão temer também a perda do emprego. A perda do emprego só por indicar livros que podem ser considerados controversos. E o Brasil, hein? E o Brasil, meu Brasil. Por aqui temos um fantasma, né? Temos o fantasma da censura autoritária que foi institucionalizada. E a gente está vivendo agora com algumas censuras de livros, como O Avesso da Pele, tudo isso tem um contexto. E esse contexto serve para a gente entender algumas coisas. Durante os 21 anos de regime militar, a censura foi uma política de Estado sistemática. Obras consideradas subversivas, perigosas ou imorais eram proibidas nos primeiros anos. A censura era bastante brutal por aqui, mas ainda era feita de forma um pouco improvisada. Mas já tinha aí batidas policiais em editoras, em livrarias, além da apreensão ali de livros. Mas a partir de 1970, o processo aqui de fato foi institucionalizado. Foi criada então a Divisão de Censura de Diversões Públicas, o DCEDP. E aí o órgão passou a vetar oficialmente livros e revistas. Mas a ditadura não se limitou a só proibir, não. Eles também trabalharam para que tudo tivesse uma linha editorial concordando com eles. Como é que eles fizeram isso? Um programa de compras de livros escolares escolhidos por eles. Cerca de 140 autores brasileiros foram oficialmente vetados, incluindo aí nomes bem fraquinhos como
Jorge Amado, Érico Veríssimo, Darcy Ribeiro e Rubem Fonseca. Essa biblioteca proibida aí do regime militar incluía desde obras de teoria política marxista até romances e peças de teatro que eles diziam que desafiavam a moral e os bons costumes. E as justificativas, obviamente, claro, eram sempre muito vagas. Eles acusavam os livros ali de serem contrários à ordem ou de conterem pornografia. E aí a gente vai para 2024 com um avesso da pele. O romance do Jefferson Tenório foi vencedor do Prêmio Jabuti, que é o prêmio literário mais importante para o país, e o livro vai abordar aí de forma bastante direta o racismo estrutural e a violência policial no Brasil. O problema começou porque o livro foi incluído no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, e com isso ele foi distribuído em escolas do ensino médio. Porém, em março de 2024, uma desquerida, uma diretora de uma escola em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, ela publicou um vídeo nas redes sociais criticando a obra, pelo seu vocabulário de baixo nível e descrições de atos sexuais. O vídeo viralizou e começou aí uma reação em cadeia. A Coordenadoria Regional de Educação do Rio Grande do Sul ordenou a remoção do livro e depois a Secretaria de Educação do Estado reverteu a decisão, mas aí o estrago já estava feito. Logo depois, o governo do Paraná ordenou o recolhimento de todos os exemplares das escolas estaduais para análise pedagógica, citando também que certas passagens poderiam ser inadequadas para menores de 18 anos. O próprio autor Jefferson Tenório, além de várias associações de editores, livreiros, eles denunciaram essas ações aí como atos de censura institucionais. Eles argumentaram que o foco na linguagem e no sexo é um pretexto para silenciar uma obra sobre racismo. Um tema aí que incomoda, certos setores da sociedade. Inclusive tem um vídeo meu sobre esse livro aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima. E aí o que é que esses casos mostram? A politização estratégica dos sistemas de educação e das bibliotecas. O objetivo já não é só tirar um livro de uma biblioteca, mas é intimidar educadores, desmantelar aí currículos, especialmente ou sobretudo ou principalmente ou somente currículos que falem de inclusão. Os livros, essa coisa de proibir, é apenas uma munição aí de uma guerra que é muito maior. Será que onda vai passar, nunca vai passar, e eu vou morar aqui? Bom, a gente tá falando de livros, mas não é só livros. Temos a censura na era digital. Os mecanismos de controle estão evoluindo. Que delícia! Agora pro espaço digital, especialmente aí com as Big Tech se aliando, uma coisa esquisita. Bom, ali a proibição parece ser um pouco mais sutil e também mais difícil de perceber. Vamos falar do shadow banning algorítmico. O conceito de shadow banning, que seria mais ou menos banimento fantasma, começou nos fóruns online. Isso aí seria a prática de uma plataforma de reduzir a visibilidade e entrega do conteúdo de um usuário. Detalhes sem o conhecimento dele. Quer dizer, se o conteúdo não está alinhado com o que aquela rede social pensa, ele vai ser entregue para menos pessoas. Não à toa você vê milhares de criadores negros aí afirmando que o conteúdo deles são entregues a um número bem menor de pessoas. Embora as plataformas aí, claro, elas afirmem que usam esse shadow banning aí como uma ferramenta só para moderar spam ou comentários de robôs, há uma preocupação crescente aí de que ela possa estar sendo usada para manipular a opinião pública ou para diminuir vozes diversas. Agora esse nome aqui é ótimo, o efeito Streisand. Isso aí para mim já é um pouco complexo, tá? Não sei, vou aqui dividir com vocês. Mas as tentativas de censura, especialmente as mais públicas aí, as mais escandalosas, ela tem uma tendência do tiro sair pela culatra. Você tenta censurar e o efeito é o contrário, vai espalhar mais ainda. Geralmente é o que acontece com tudo. Mas esse nome aí, efeito Streisand, é por causa da atriz Barbra Streisand. Em 2003, um fotógrafo tirou fotos da mansão dela. Ela não gostou e ela entrou na justiça para que essas fotos fossem retiradas da internet. Antes do processo, a foto tinha sido baixada 6 vezes. Depois do processo, foi baixada mais de 40 mil vezes. Tudo bem que aí eu concordo com a diva, tá? Uma invasão ali da privacidade. Mas o fato é, a tentativa de esconder a informação funciona como um selo de importância, Eu vou querer ver aquilo. Obviamente, aquilo vai me despertar uma curiosidade. Tudo que é proibido é mais gostoso. Aqui no Brasil, a gente também tem esse efeito, e ele também tem o nome de uma celebridade. É chamado efeito Cicarelli. Lembram da modelo e da apresentadora Daniela Cicarelli? Ela casou com o jogador Ronaldo, Virou ali uma grande personalidade. Além de ter sido casado com o Ronaldo e ter apresentado um dos programas mais icônicos da televisão brasileira, que foi o Beija Sapo, a diva também fez o YouTube ficar bloqueado no Brasil por 48 horas. Alguém postou um vídeo em que ela e o namorado faziam sexo na praia, lá na Espanha. Esse vídeo foi colocado no YouTube
YouTube e imediatamente, claro, viralizou. Ela entrou na justiça, a justiça mandou tirar o vídeo, o YouTube não tirou e o site foi bloqueado aqui no Brasil por 2 dias. Muito legal, mas isso não adiantou em nada porque o vídeo já tinha viralizado, quem não viu o vídeo quis ver e foi atrás. Não sei se concordo que isso aí é uma censura, tá? Especialmente no caso da Barbra Streisand. Mas eu trouxe aqui esse fenômeno só pra mostrar, né, que o que acontece é isso. Quando você tenta proibir alguma coisa, a coisa explode. Um exemplo clássico aí do efeito Streisand ou efeito Cicarelli no contexto de livros é o do quadrinho Maus, que a gente já citou aqui, é uma graphic novel sobre o Holocausto. Em janeiro de 2022, o Conselho Escolar do Tennessee baniu o livro do currículo da 8ª série. Eles citaram que havia linguagem rude, né, falando do Holocausto, e nudez de ratos desenhados. Mas o fato é que a notícia do banimento viralizou e adivinha. Na semana seguinte, as vendas de Maus dispararam 753%. O livro antes não estava nem no top 1000 da Amazon, saltou pro top 1 da lista dos mais vendidos. Isso aí rodou o mundo, tá? É bom a gente lembrar um caso já clássico da Bienal do Livro do Rio em 2019, em que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tentou banir ali um livro. Era um quadrinho que tinha 2 garotos se beijando. Ele mandou recolher todos os exemplares, o que foi que aconteceu? Uma reação da sociedade. Todo mundo foi pra lá comprar os livros e o Felipe Neto comprou toda a tiragem e mandou distribuir. É o efeito Streisand, o efeito Cicarelli. Mas os censores, eles estão aprendendo que as proibições públicas, as proibições barulhentas, elas podem não funcionar. Tem que ser mais sutil, tem que ser mais inteligente. Então as táticas estão mudando aí. O futuro da censura é mais silencioso, é mais estratégico. É bom lembrar que os professores, tá, frequentemente eles são atacados. São bem atacados quando eles indicam ali algum livro que os pais não gostam. Geralmente esses livros são considerados de esquerda. Inclusive por aqui já foi incentivado que os alunos filmassem as aulas, né, para depois expor o professor. Bom, o que todo esse horror nos mostra? A luta por proibir livros é sempre uma luta por algo maior. É uma batalha aí de fato pelo controle da narrativa, né, pela definição do que seria a identidade aos olhos dessas pessoas. Não é surpreendente que essas identidades não podem ser diversas. A censura é uma ferramenta de poder usada por líderes, não importa de que posição esses líderes são, para impor uma única visão de mundo. E aí hoje, mesmo em democracias, aí essa ferramenta vai ser usada, né? E vai ser usada sob o pretexto de proteger as crianças. Esse pretexto é usado porque é mais fácil de todo mundo concordar, né? Quem é que não quer proteger as crianças? Mas o objetivo real ali, geralmente é o quê? O de apagar experiências e histórias de comunidades diversas, comunidades marginalizadas. É muito triste, mas a liberdade intelectual não é um direito adquirido. A gente precisa sempre defender e proteger. A gente precisa defender o direito de acessar informações de todos os pontos de vista, todos. É assim que a gente desenvolve o senso crítico, é assim que a gente se posiciona na sociedade. Tudo isso é o que distingue uma sociedade aberta de uma sociedade fechada. Proibir livros porque a gente não gosta das ideias não vai proteger as crianças, não vai proteger os estudantes. Só vai deixar esses jovens despreparados para um mundo que é bastante complexo e é bastante diverso. Enfim, ninguém tem o direito aí de colocar arestas, né? Ninguém tem o direito de colocar muros na nossa própria cabeça. Eita, que papo gostoso! Eu vou até terminar meu vinho. O que você acha desse período todo que a gente está vivendo? Concorda, não concorda? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, assina o canal se você ainda não assina e até o próximo vídeo. Um brinde!